aqui com o nosso deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo. Muito bom dia, obrigada pela sua participação, por conversar aqui conosco presencialmente. Bom dia, Jéssica, um prazer aqui estar contigo, com todos que acompanham aqui a TV PT, a militância, enfim, todos que estão aqui assistindo esse programa, é um prazer. Prazer é nosso e hoje promete um dia histórico na Câmara dos Deputados, né? Onde teremos, então, a votação do projeto do nosso presidente Lula sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, um grande ganho para a população. A gente percebe isso nas ruas, conversando com o povo. As pessoas estão com essa expectativa muito alta. Qual é essa expectativa também da bancada do PT sobre a votação, então, de hoje? Primeiro, que a gente possa aprová-lo, né, nessa quarta-feira, acho que um dia importante de fato, depois de muito tempo, um compromisso do presidente Lula na campanha de 2022 e veio trabalhando ao longo desse período, se lembrar, isentou já para quem ganha até 2 salários mínimos e agora até R$5.000, que foi o compromisso assumido. E o que significa isso? É mais dinheiro na mão das pessoas, né, um professor, um porteiro, um bancário, enfim, pessoas que trabalham em áreas diferentes, que porventura ganham até R$5.000, terão imposto zero, ou seja, não irão pagar imposto de renda. Né? Isso significa, de fato, mais dinheiro no bolso para fazer tantas outras coisas. É como se as pessoas fossem ter o aumento. Então, o presidente Lula está garantindo um aumento para elas, porque hoje o imposto de renda já é deduzido diretamente na fonte, já vem descontado ali do seu olerite, do olerite da pessoa, e ela vai ter essa economia, então ela vai ter um salário maior ao final do mês, um salário líquido, né? E para quem ganha até 7.350 vai ter um desconto, você já vai pagar menos. Agora, para garantir isso, Jéssica, quem ganha muito mais vai ter que pagar um pouco mais. E é justo, não é justo? O que você acha disso? É uma medida justa. Afinal de contas, nós estamos dizendo pagar mais quem ganha acima de 50 mil mês. Ou seja, vai pagar um pouquinho a mais, não vai fazer diferença no final do mês e vai permitir que milhões de brasileiros e brasileiras sejam beneficiados e beneficiadas. Então é uma medida extremamente importante, não será fácil, tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E é importante quem está nos acompanhando manifestar na rede seu apoio, sua opinião, porque esse projeto está pronto para ser votado desde o primeiro semestre, final do primeiro semestre. E está entrando na pauta só agora em setembro, porque as pessoas foram para a rua, se manifestaram, se posicionaram, gritaram em alto bom som. 3 coisas: que não queriam a PEC da blindagem, que não querem a anistia, mas que querem o imposto de renda. Então, por isso que fez andar, está na pauta nessa quarta-feira, mas nós temos que... Pois é, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa manifestação que foi histórica, principalmente muitos jovens, né, engajando nas redes sociais, pedindo aí realmente para que a população fosse para a rua. E o próprio ministro da Fazenda, então, o Fernando Haddad, enfatizou que essa medida vai ajudar mais de 20 milhões de brasileiros. A gente estava conversando que quando a gente vai para as ruas, fomos ontem para a Estrutural, a população realmente está querendo muito que essa medida seja aprovada. Por exemplo, ali uma mulher contou pra gente o seguinte: com essa medida, com esse dinheiro que eu não vou precisar pagar de imposto, eu consigo comprar uma roupa melhor para o meu filho, consigo colocar mais alimento na mesa. Então, qual que é a importância disso para uma verdadeira justiça tributária no nosso país e chegando na mesa, na vida dos brasileiros, que é o mais importante? Olha só, essa medida vai beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. É muita gente. Pouco mais, aí, em torno de 10% da população. E ainda tem quem vai ali ter o desconto parcial. E vai atingir, fazer pagar mais, em torno de 1 milhão e pouco. Ou seja, uma diferença brutal. Porque quem ganha em torno de 50 mil por mês? E quem ganha hoje mais de 50 mil por mês, ele paga menos de imposto, porque normalmente parte da renda dele é de ações, é de investimentos que hoje eles pagam zero. Então, como é que vai ser? Imagine se uma pessoa tem um rendimento X, aqui, o tamanho dessa xícara. Metade do rendimento dela é de salário. Recebe lá 25 mil de salário. O cara que ganha bem, a pessoa que ganha bem. Sobre os 25 mil, ele já paga imposto de renda. Só que os outros 25 mil, 30 mil, 40 mil a mais que ele tenha, ele seja de ações, de dividendos que ele receba, porque ele fez algum tipo de investimento ou algum outro tipo de investimento. Ele está pagando zero sobre isso daqui.
Portanto, no valor total de renda anual, ele paga menos, porque ele tem um percentual não pago. Ora, o que vai ser feito? Ao final do ano, porque você declara o imposto de renda de um ano para o outro, você ofere sua renda e aquilo que não pagou, você vai fazer uma diferença. Se aquilo que você pagou der 5%, você vai pagar 5% sobre isso. Não é nada demais. Não é absurdo. Não vai fazer ninguém ficar mais pobre, mas vai garantir que essa mãe que você entrevistou aqui em Brasília, na Estrutural, possa, de fato, ao final do mês, ter uma renda um pouco maior na família e comprar ali algo melhor para o seu filho, uma alimentação melhor, fazer alguma outra atividade, uma pequena, juntar e fazer uma reforma em casa, enfim, diversas coisas. Então é algo justo, é algo necessário para que a gente possa, e lembrando que nos últimos governos, depois do golpe de 2016, não houve aumento da tabela de isenção no imposto de renda, ou seja, não houve mudança, não se graduou, não aumentou o valor que pagava-se zero, ou seja, que não se pagava. Por isso que nós estamos fazendo essa revisão e garantindo imposto zero para quem ganha até 5 mil. É uma medida corajosa do presidente Lula, é uma medida corajosa e ousada do ministro Haddad, e só tem condições de fazer isso porque ao longo desses 2 primeiros anos, 2023 e 2024, começou a se colocar ordem na casa. Pagar dívidas, Brasil crescendo, gerando emprego, melhorando o poder de renda, o cenário econômico melhora, a inflação sob controle, então permite que a gente possa fazer isso. Então a medida é muito, muito boa, ousada, e tenho certeza que no futuro nós teremos mais pessoas beneficiadas. Com certeza. Para os ricos não fazem diferença, né? Mas para os mais pobres, com certeza, falta dinheiro na mesa. E falando sobre a taxação BBB, a oposição tem dito aí que os mais ricos, com essa isenção do imposto de renda e com essa taxação também para eles, né, mais cara, eles vão investir mais fora do país, vão sair do Brasil para investir em outros países, para os Estados Unidos, os empresários. Como é que o senhor avalia, né, essa chantagem, essa informação de que eles sairiam, então, do nosso país para investir fora? Isso é chantagem pura, isso é a postura de quem é mesquinho, de quem é muquirana e de que acha que tem que ter privilégio e não pagar imposto. Olha só, por que eu pago imposto, uma pessoa paga imposto sobre o seu trabalho, ela trabalha, ela recebe e ela paga imposto. E uma pessoa que vive de aluguel, uma pessoa que vive de ações, uma pessoa que vive de dividendos, a depender do tipo de investimento, não pague. Por que não? Ela só ganha em cima, aplicando o dinheiro, ela não paga nada. E você, todos nós, as pessoas aqui que trabalham, que dão sua mão de obra, seu esforço físico, recebem por isso, tem que pagar, aquilo ali para ela não é uma renda, não é lucro, não, é a devolução da sua força de trabalho empregada, diferentemente de quem recebe lucro sobre a simples exploração de um bem. Então tem uma diferença brutal, essa pessoa hoje paga muito menos do que o trabalhador. Por isso que tem que ser feita a justiça tributária. É chantagem. É chantagem. Pergunto, você acha justo? Olha só, nós estamos dizendo. Peraí, quem ganha acima de 50 mil mês vai pagar, até 100 mil mês, vai pagar proporcional. Tem uma graduação. Só vai pagar mais, de fato, pouco maior, é quem ganha acima de 100 mil mês. 1.200.000 ano. Pergunto, você aí ganha mais de 1.200.000 ano? Com certeza não. Não vamos entrar na onda dessa turma da fake news de desespero, que é muquirana, que não quer abrir a mão para pagar um pouquinho a mais. Nessa medida nós vamos aprovar e eles estão querendo sabotar hoje, nós vamos ficar de olho. Porque eles estão dizendo o seguinte, 2 coisas que a oposição diz. Não, nós vamos então aumentar para isenção de 10 mil. Ora, por que eles não fizeram um aumento gradual na gestão anterior? Porque não tinha um compromisso com o povo trabalhador. Nós estamos tendo que arrumar a casa e garantir esse direito. Eu não tenho dúvida que no próximo mandato do presidente Lula, essa tabela será atualizada e pessoas que ganham um pouco a mais pagarão menos, né? Vai graduando. Logicamente vai ter que compensar no andar de cima. E estão dizendo o seguinte, não, nós podemos até aprovar os 5 mil, mas nós vamos ter que mexer em quem está pagando a mais. Não dá para essas pessoas pagarem um pouco a mais. De que lado eles estão?
não é do povo trabalhador, não é do povo mais pobre, não é da classe média, não. É dos patrões, são dos bilionários que eles estão atrás. Pequeno comerciante, também não fique tranquilo, não é você que será afetado, não. Nós estamos dizendo de quem ganha 1.200.000 de renda a mais durante o ano. Essa pessoa que vai pagar um pouquinho só a mais. E esse dinheiro economizado é importante ter claro. Sabe onde ele vai ser aplicado? No pequeno comércio. Porque onde a dona Maria, o seu João, o seu Joaquim vai gastar o dinheiro desse aumento salarial que ele vai ter ao pagar zero de imposto de renda? Vai gastar no comércio, na padaria, na papelaria, na confecção, na loja de sapato, no açougue, na feira. É ali que ele vai girar. Isso vai fomentar em muito o comércio, gerando renda e melhorando ali também para o comerciante na ponta. Fiquem tranquilos em relação a isso. Dinheiro no bolso das pessoas, classe baixa, classe média, é comércio na veia, é dinheiro na veia num comércio. Então vai ter um impacto fortíssimo na economia. Aquele assunto, né, da tramitação na Câmara sobre a presença da extrema-direita contra o povo brasileiro. Já estão aí apresentando emendas ao projeto. Realmente é uma chantagem, dizendo que para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ser aprovada, o pessoal vai ter que tirar aí os deputados parlamentares da saúde, da educação. É uma chantagem mesmo, como o senhor bem pontuou no bloco anterior. Como é que a bancada do PT está articulando essa chantagem que a extrema-direita está aplicando, então, com essas emendas? Olha, a turma bolsonarista, a turma do PL, que é a oposição ao projeto do presidente Lula, consequentemente oposição ao povo trabalhador mais pobre, afinal de contas governaram, não fizeram nada, estão preocupados tão somente com a impunidade, querem garantir a impunidade. Aprovaram ali essa turma a PEC da blindagem, agora querem aprovar a anistia para que Bolsonaro não seja punido. Um absurdo, né? Quando pune coronel, generais, fardados, a lei não vale. Quando pune uma pessoa mais pobre, a lei vale e discute até aumento de pena. E aí eles estão preocupados com isso e não querem aprovar a matéria que é importante para o povo. As manifestações fizeram esse projeto andar. Importante relembrar isso. Porque durante o primeiro semestre, ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi montada uma comissão especial que analisou o projeto, fez audiências públicas, estudos, enfim, pareceres e preparou o relatório final, deixando o projeto pronto para voto. Isso foi aprovado na comissão no primeiro semestre. Está em condições de ir a voto desde a metade de julho. Vamos considerar aí 1º de agosto, já que teve 15 dias de recesso. Passaram-se 2 meses e não foi pautado. Sabe quando foi pautado? Quando as pessoas foram para a rua naquele domingo histórico. Milhares, milhões de brasileiros e brasileiras se manifestaram de uma forma muito bonita, muito forte, muito enérgica, dizendo claramente o seguinte: nós estamos de olho no Congresso. Esse foi o recado. Queremos coisas que nos interessam. Agora, essa turma da oposição está sabotando. Eles querem desconfigurar o projeto. Eles querem destruir completamente para sabotar o governo do presidente Lula e mais, proteger quem eles representam. E quem é? É o andar de cima. São os bilionários que não querem pagar imposto, que não querem, que eles só recebem incentivos, subsídios do Estado e na hora de pôr a mão no bolso, reclamam. Eles não querem pagar. É esse lado que a oposição está reclamando, preparou emendas, destaques, para tentar ali aprovar no plenário, mas isso era uma sabotagem, uma verdadeira sabotagem com o governo federal, uma verdadeira sabotagem com o imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. Porque qualquer governo, para ele abrir mão de uma receita, ou seja, ele está abrindo mão de uma receita, aquilo que ele arrecada, que hoje é cobrado para quem ganha até 5.000, ele precisa compensar de outro lugar. Então ele está deixando pagar zero quem ganha até 5.000, mas eu preciso cobrar um pouco a mais de quem ganha mais. E aí eu vou cobrar mais quem ganha acima de 50 e um pouco maior ainda quem ganha acima de 100.000 por mês. Ora, isso é justiça tributária para equilibrar a balança. Porque hoje o trabalhador está pagando muito mais. Então nós queremos que o trabalhador pague menos e aquele pague algo semelhante a ele, mais justo. Mas eles querem fazer com que o trabalhador continue pagando mais e essa pessoa pague menos.
ou os dois pagarem menos, só que aí compromete o projeto, compromete o Estado, o poder público, que vai ter que arrumar outra fonte, tirar dinheiro da educação, da saúde, de outros programas da proteção ambiental, para poder compensar essa diminuição na arrecadação. Ora, não é justo, porque quem recebe ações, rendas várias, que hoje pagam zero, podem pagar um pouquinho a mais. É isso que o ministro Haddad e o presidente Lula querem com esse projeto. Interessante, né, deputado? Nunca é um projeto, né, que a extrema-direita utiliza aí para beneficiar o povo. É a PEC da anistia. Enquanto o governo Lula está aí realmente fazendo a isenção do imposto de renda, tentando a tarifa zero para transporte público, é uma discrepância muito grande. É isso mesmo, eles não apresentam uma proposta, um projeto de lei para dar ao povo algum tipo de benefício. Foi assim durante a gestão inteira do governo Bolsonaro, quando era um governo, e agora sabota os projetos que é bom para a população e não apresentam nada, jogam só para eles, para a família e para a impunidade que querem ali que prevaleça. Nós não vamos deixar, não. E é interessante, o senhor disse no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, sobre o dia histórico. Há 15 dias nós tivemos essa manifestação nos 4 cantos do país, as pessoas lotaram as ruas aí realmente, né? E como é que o senhor avalia que essa pauta tem entrado em votação logo após essas manifestações? O pessoal está indo cada vez mais para as ruas, as redes sociais estão ajudando muito nisso. É uma parte ali, a gente combatendo a fake news e chamando o pessoal aí para ir atrás dos seus direitos, né? Por isso que é importante as pessoas manifestarem, mesmo durante o dia de hoje, na rede, até a votação à noite. Porque depois, passar na Câmara, tem uma nova etapa que é o Senado. A Câmara nós vamos ter trabalho, mas nós vamos aprovar hoje, não tenho dúvida, mas vai ter a etapa do Senado. Nós temos que continuar manifestando o recado que foi dado no dia 14, foi muito forte naquele domingo, muito forte. Quem acompanhou, quem foi, sentiu o calor humano, a força, a quantidade de pessoas, a indignação que as pessoas estavam devido à PEC da blindagem, ao mesmo tempo a energia dando o recado de que queria aprovar coisas positivas, como a isenção e a redução da jornada 6x1. Então o Congresso percebeu, fez a Câmara agir e pautar esse projeto. E retirou, inclusive, a anistia, fez o Senado derrubar a PEC da blindagem e fez a Câmara enterrar a anistia. Lógico que ela não morreu totalmente, tem que ficar de olho ali porque eles podem querer voltar, mas diminuiu um pouco a força. E ao mesmo tempo fez pautar essa matéria que eles ali fingiam que estava quietinho, que ninguém queria, tentando ali pressionar e chantagear o governo. E, aliás, tentaram chantagear semana passada. O relator do projeto da anistia, o Paulinho da Força, Paulinho do Partido Solidariedade, fez uma sabotagem, uma chantagem explícita, clara e absurda, sem qualquer sentido, sem qualquer nexo, dizendo que se não votasse a anistia, não aprovaria a isenção do imposto de renda. Pois é, Paulinho, nós vamos aprovar o imposto de renda sem aprovar a anistia. Chantagem, não. Mais um golpe, não. É isso, né? O PT sempre aí à frente, né, do povo brasileiro. E, deputado, tem algum outro projeto que a gente pode aí classificar que vai auxiliar, que vai ajudar diretamente na renda do povo brasileiro, deputado? Sim, tem sim. Bom, hoje vota imposto zero para quem ganha até R$5.000. E quem ganha tem uma renda anual acima de 50 vai pagar um pouco a mais. Mas tem um outro projeto também que é muito importante para fazer justiça tributária, que é o BBB. É a MP relatada, inclusive, por um deputado nosso, que é o deputado Zaratini. O que ela diz? É para taxar bancos, as fintechs, que hoje pagam menos, inclusive, que os bancos tradicionais de tributo, mas operam como um banco, aliás, parte delas envolvidas até com crime organizado. Então é para aumentar um pouco a tributação sobre o faturamento, sobre o lucro dessas empresas, dessas fintechs. Então são os bancos. Também sobre as bets, que estão fazendo um estrago na vida de milhões de famílias, pessoas viciadas, filhos, pai de família, mãe de família, ali na... E você conhece algum dono de uma bet? Pergunto, qual riqueza que ele gera? Ele não gera um produto, isso aqui é uma xícara. Ele cria um joguinho ali, você fica apostando, milhões de brasileiros, eles vão ganhando horrores, bilhões. Ninguém ganha para valer. Eles só dão a isca ali, né? Só um petisco.
e as pessoas vão jogando na esperança de ganhar, ficar rica, gastam salário, se comprometem, fazem dívidas, ficam viciadas, doentes, e essas bets não contribuem quase nada de tributação. Então o governo também está aumentando a bet. E os bilionários, por exemplo, quem investe no fundo do agronegócio ou no fundo imobiliário, e quem investe a partir de mais de 600 mil anos, ele vai pagar aquilo que ele investir acima de 600 mil, se ele investir 610, o que ele tiver de renda maior sobre os 10.600 está isento, ele vai pagar 5%. Isso vale para alguns outros tipos de investimentos que estão previstos no projeto. Pô, essa turma não quer aprovar isso. Não vai votar hoje isso, mas está nas próximas semanas, porque é uma medida provisória, se não votar ela caduca. A turma está querendo chantagear. Essa medida é justa, os BBBs têm que pagar mais, os bilionários, as bets e os bancos podem pagar mais para contribuir com a receita, para que possa fazer mais investimento em educação, saúde e outras áreas. Então tem outro projeto muito importante do ponto de vista tributário, é uma justiça tributária na veia, né, mas tem uma pressão. O lobby das bets, dos bancos e dos bilionários aí de fundos imobiliários são grandes empresas. Quem investe 50 mil mês? Para você investir 50 mil mês, você tem que ter uma renda muito maior. Afinal de contas, você precisa comer, pagar suas dívidas, conta de luz, água e tantas outras despesas, escola, enfim, outras despesas. Né? Então você precisa investir mais que 50 mil para você pagar sobre isso. Então é só bilionário. Só bilionário. Essa turma não quer pagar 5 sobre essa renda. Então é um outro projeto que sugiro que a gente faça um debate aqui mais profundo a partir dessa quarta-feira. Vamos concentrar hoje em termos da questão tributária no imposto de renda, mas vale a pena depois fazer um debate muito profundo sobre os BBBs para que a gente possa também aprovar. Então, tem gente não querendo pautar, tem gente querendo sabotar, destruir o projeto, mas ele é essencial para o futuro do Brasil e é justo. Com certeza, vamos marcar aí um café sobre esse assunto, ó, já fica registrado aqui. Infelizmente, nossa conversa vai chegando ao fim, mas antes a gente não poderia deixar de falar da CPMI do INSS, essa fraude grandiosa que começou no governo de Jair Bolsonaro. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, que foi uma promessa do nosso presidente Lula de devolver todo o dinheiro para os idosos. Já foi devolvido mais de R$1 bilhão. Falta ainda uma parcela, mas é uma promessa realmente do nosso presidente. Ele já vem, aí o governo já vem fazendo essa devolução. E o senhor faz parte, né, da CPMI do INSS. Qual que é a expectativa, né, de encaminhamento de que vai sair dessa CPMI? A gente vem acompanhando aqui de perto. Houve essa devolução, houve também a prisão do careca do INSS, onde ele foi ouvido. O que o senhor pode trazer de novidade para a gente sobre essa CPMI? Primeiro, nós queremos a verdade e a verdade absoluta. Né? Nós temos que chegar nos verdadeiros responsáveis que ganharam dinheiro com isso, roubando aposentados e pensionistas, milhões de brasileiros e brasileiras, os políticos envolvidos, e revelar toda a trama. Inclusive a participação de servidores, se for o caso. E teve. Aparentemente teve. Porque os indícios levam a isso. Então nós temos que esclarecer e trazer a verdade. Nessa semana, na última segunda, foi uma pessoa ali, que o presidente da Conafer, uma entidade laranja, né, que ali operou bilhões. O primeiro ano de desconto dela foi em 2019, aumentou significativamente 16.000%. Isso mesmo, 16.000%. Ela aumentou de 2019 para 2020. De 360 mil para 58 milhões. Aumentou para 2021, 62. Aumentou para 2022 e assim sucessivamente. E com desconto com associados que foram manipulados, fraudados ou tiveram seus nomes inseridos sem qualquer autorização. Essa é uma empresa que começa a operar no governo Bolsonaro e fez isso. Cresceu de maneira exponencial. Agora, ela fez isso como? Entrou com autorização de quem?
entrou em parceria com quem? Quem foi a pessoa ali que permitiu que ela operasse? E houve alertas, vários, do Ministério Público Federal, na gestão do Bolsonaro, para que se apurasse e cessasse os descontos. Nada foi feito. Foi feita a denúncia, aliás, denúncias, por 2 servidores públicos do governo Bolsonaro, do INSS, que denunciaram e sofreram ameaça de morte. A polícia, à época, não fez nada. Foi aberto um inquérito na Polícia Civil de um empresário, parceiro do presidente da Conafer, dizendo das irregularidades e dos associados fraudados. Não foi feito nada. Esse empresário também recebeu ameaça de morte, foi morar nos Estados Unidos, está com medo até hoje. E não se apurou. Então tem que chegar, porque tinha alguém por detrás. Tinha as omissões, mas tinha parceiros. Então tem uma postura muito brutal de um governo para o outro. Nosso governo começa uma apuração silenciosa, sem fazer barulho, técnica, dentro da lei, pega de fato, observa que tem problema, que tem irregularidade, que tem um crime, mais do que uma irregularidade, um crime, bloqueia, cessa os descontos, entra com uma ação contra as entidades para devolução do dinheiro e o governo, inclusive, está devolvendo a esses aposentados. Porque essas pessoas foram roubadas, pessoas humildes, muitas delas, eventualmente, sem conhecimento tecnológico, sem uma capacidade ali de sequer onde procurar para fazer uma reclamação, tentar devolver, além dos obstáculos que eram criados pelos órgãos. Então está devolvendo e a pessoa pedir e vai receber. Se provar que ela foi fraudada, ela vai receber. Então esse valor de mais de 1 bilhão que o governo já pagou, vai pagar mais, basta a pessoa fraudada procurar o INSS, pode ser também pelo aplicativo, que ela vai receber. É uma medida justíssima, nós queremos chegar na verdade e pegar esses ladrões que roubaram os aposentados e pensionistas. Com certeza, a gente continua acompanhando de perto. Deputado, infelizmente, nosso Café PT se encerra por aqui, mas queria te agradecer muito, muito obrigada pela sua participação e volte sempre aqui. Eu que agradeço, Jéssica, um prazer estar com vocês da TV PT, agradeço a todos que nos acompanham, um abraço, um beijo grande para vocês. Perfeito, até a próxima.